Oiê, estamos começando mais um episódio nessa cafeteria que eu amo tanto, tenho tantas histórias, tantos momentos bons. Mas hoje, olha, o meu convidado, ele é doutor em Ciência e Engenharia de Transportes pela COP, UFRJ, possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, e tem mestrado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. É diretor-presidente do Instituto Aimberê Freitas, e esse é o nome dele, Aimberê Freitas, membro da Academia Roraimense de Letras e da Academia Brasileira Veterinária. Isso é só um trechinho desse currículo, então você olha a minha responsabilidade hoje com esse convidado por aqui, doutor Aimberê Freitas, que eu tenho enorme carinho. Vamos de brindinho? Gostou do cappuccino? Muito bom. Parabéns seu ponto de café, bastante conhecido na cidade. Olha, eu tenho enorme admiração por essa personalidade intelectual de Roraima. E isso tudo que você está vendo aqui, vou até pedir para o Gustavo colocar algumas imagens aí para a gente começar já esse nosso bate-papo, né? Um pouquinho das obras. Isso é só um trechinho das obras do doutor Aimberê, né? Eu chamo assim de doutor porque realmente, gente, ele é doutor nessa área da Amazônia, conhece muito. E o mais importante de tudo isso, a maioria dessas obras são obras independentes, né, que levam um nível de conhecimento, de vivência. Eu sempre que posso, paro horas, assim, fico escutando. Acho que é um dos grandes momentos da minha vida como comunicadora, é poder conversar com ele e adquirir muitas informações boas e positivas. Mas hoje eu vou contribuir aqui com todo mundo que está acompanhando esse episódio. Então, se você acha que um assunto como esse, falando de história da Amazônia, reflexões sobre o mundo, as viagens que ele já fez e também outras histórias que estão nos livros dele, que ele não escreveu só sobre a Amazônia, já dá um like. Se você entende que esse assunto pode ajudar quem está de repente começando no mundo dessa área intelectual, de escrever, de fazer esse mundo de autores, né? Então, ó, já compartilha. Entende que o canal traz um conteúdo bom e quer ser notificado todas as vezes que a gente entrar no ar, segue o canal, gente. Se inscrever aí no sininho é bem prático, é bem simples, é bem rápido. Então, contribua com a gente, faça o YouTube entender que esse canal conversa de forma leve, tomando um cafezinho, às vezes tomando um drink, às vezes comendo alguma coisinha, um petisco, dentro de uma cafeteria, mas traz assuntos bem relevantes sobre a Amazônia. Obrigada, é uma satisfação imensa te ter por aqui. E eu sei, eu fico olhando aqui, eu não sei por onde começar, mas a gente estava conversando antes e você me falou que o catálogo de livros Aimberê Freitas traz uma ideia. Hoje você está, de certa forma, dentro das escolas, na literatura de um modo geral. Para a gente fazer qualquer concurso em Roraima, é muito importante você ter noção de quem é esse escritor. Por isso que eu falei, olha a minha responsabilidade. Olha a minha responsabilidade hoje aqui conversando com ele. E a satisfação de recebê-lo nesse lugar que a gente tem tanto carinho. O catálogo faz hoje uma descrição do seu trabalho. Antes da gente conversar um pouquinho dessa parte mais histórica, de como tudo isso começou, hoje isso aqui é como se fosse um manual. Seria isso? É verdade. Aí tem todos os livros que eu escrevi até agora, e na medida em que surgem novos livros, o catálogo aumenta, é acrescido de mais alguma coisa, né? Veja, o catálogo eu trouxe porque ele traz todos os livros que não estão aqui e traz a época em que os livros foram lançados. Não é? Traz uma... Deixa eu dar uma folhada aqui com o Gustavo, então. Ele traz uma sequência. Um momento de sequência histórica. Sequência histórica. E olha, a gente tem aqui uma estratégia para o desenvolvimento da pesca na Amazônia. Isso aqui é parte de livros também. Isso aí é um livro. Isso aqui é um livro. Veja, como é que esse livro nasceu. Como veterinário, um dia eu fui nomeado coordenador da pesca na Amazônia Ocidental. Uma responsabilidade gigantesca. E eu não sabia nada, nem pescar, nem peixe, nem coisa nenhuma, não sabia de nada. Mas eu tinha que dar conta do recado. Então eu fui e fiz uma pesquisa com pescadores, com isso, com aquilo e tal, era em Manaus, e resultou num acervo gigantesco de informações que eu juntei e coloquei no livro. Ali, nesse momento que eu estava na pesca, eu enfrentei dificuldades inimagináveis. Por exemplo,
chegava a notícia em Manaus de que o lago tal, não sei o quê, tinha centenas, milhares de peixes mortos. E a responsabilidade era minha, porque eu era o coordenador. Eu tinha que fiscalizar. E acontecia isso. E mais outra denúncia, e outra, e outra, e outra. Aí eu falei, mas que diabo de denúncia é essa? E descobri que era o seguinte, o cara saía de Manaus para pescar, o pescador grande, né? Lançava a rede aqui em determinado lugar, pegava, por exemplo, jaraqui. Jaraqui é um peixe pequeno, barato, que tem bastante. Ele pegava o jaraqui, botava dentro do motor e ia com destino a Manaus. Mas nesse intervalo de tempo, ele encontrava um cardume de tambaqui. Tambaqui vale muito mais do que jaraqui. Joga esse jaraqui dentro d'água e pega o tambaqui, que vale mais dinheiro. Era o jaraqui morto que aparecia as denúncias. Aí eu digo, puxa vida. Fizeram uma reunião em Brasília e eu fui lá como coordenador para me cobrar isso, que eu não estava, eu não sei o quê. Olha, não estava acompanhando. Se vocês me derem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, ficar sob meu comando lá na Amazônia, eu não dou conta do recado. Que a Amazônia é tão grande que eu com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica, ainda vai ter determinados lugares onde os peixes vão morrer. Porque, né? Mas me veio na cabeça uma ideia. A gente sempre tem que ter ideias para inovar as coisas. Qual era a ideia? A piscicultura. Eu fui ao Nordeste, lá no Ceará, sul de Oroz, e eu vi lá um cara fazendo uma espécie de reprodução, digamos assim, in vitro, peixe com peixe, para nascer os alevinos, que são os peixinhos pequenininhos. Aí eu digo, caramba, rapaz, isso é a solução. Aí eu voltei para Brasília e falei, ó, a solução na Amazônia é fazer uma estação de piscicultura em cada rio, em cada igarapé, blá, blá, blá. Na medida que estão perdendo peixe em determinado lugar, no outro lado está colocando. Você é maluco, rapaz, isso aí não sei o que é. Mas, um dia eu fui nomeado secretário de Agricultura de Roraima, e no meu discurso no Palácio, eu falei, vou implantar em Roraima a piscicultura. Quando eu terminei meu discurso, o que é piscicultura? Eu digo, rapaz, não sabe o que é piscicultura? Eu digo, você ouviu falar em avicultura? Avicultura não é pintinho pequeno que você bota para... Pois é, piscicultura é o peixinho, o pintinho é o alevino que você bota num tanque e ele cresce. Ah, tem isso, é? Então ali nasceu a ideia que eu implantei da piscicultura aqui em Roraima. Mas esses livros nasceram, cada um tem um perfil. Eu vou te perguntar sobre isso. Não me responde ainda. Tá bom. Porque, olha, gente, existe uma história muito forte, né, que vai se pontilhando com o olhar de uma pessoa que teve vários, como ele já deu essa entrada aqui, cargos, passou por várias situações, conheceu diversos representantes políticos, né, pessoas que também fazem parte dessa história de construção desse lugar. Recentemente, em um dos momentos, na própria Casa Freitas, que é um ambiente que é do filho, enfim, em parceria com outro empresário também local, que é o Fábio Neves, Beto Freitas e Fábio Neves, ele fez um comentário que me chamou muita atenção como comunicadora. Ele comentou lá sobre o encontro de duas famílias que a partir dali nasce um empreendimento. Mas eu fico imaginando como várias histórias e com esse olhar de historiador, que ele falou que muitas vezes já foi também chamado como de jornalista, como que é construir obras, que já somam 44 obras de livros referente a tudo que acontece por aqui e mais esse olhar externo. Querendo ou não, é um trabalho de comunicação muito forte, né? Que é aquilo que você falou, quando a gente coloca o nome lá no Google, Aimberê Freitas, o mundo inteiro, você tem aí várias conexões, porque você começa a desenhar uma história sobre uma região e que se reflete em outros pontos, com as suas viagens, com o seu olhar. Como que isso tudo começou? Veja, uma vez eu fui para São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, fazer o mestrado, e levei meus filhos, tenho 5 filhos,
Levei e matriculei lá num determinado colégio e fiquei 3 anos em São Paulo, acompanhando o dia a dia do colégio, dos meninos, como é, como não é, Sim. e tal. Terminado o mestrado, eu voltei para Boa Vista e matriculei os meninos naquele colégio Ayrton Senna, que hoje é outro. E lá botei os meninos. Passado uns dias, meses, eu em casa chamei os meninos para fazer a mesma coisa que eu fazia lá em São Paulo. Lá em São Paulo eu perguntava assim sobre geografia de São Paulo, história de São Paulo, eles sabiam muita coisa e tal. Aí eu, em Boa Vista, em Roraima, fui fazer a mesma coisa. O que eles sabiam da história de Roraima? Eles não sabiam que esse rio se chama Rio Branco. Eu tomei um susto, porque eu sou roraimense, meus filhos todos nasceram em Roraima. E não tinha de obra repente, literária. Não sabiam nada. Sim. Eu fiquei, possesso da vida, fui lá no colégio, falar com a diretora. Diretora, mas a minha menina, não sei o que. Reclamei dela pra caramba e ela me passou para a coordenadora pedagógica. Olha, o senhor conversa com a coordenadora pedagógica, que ela vai lhe dizer o porquê. Eu contei a história todinha para a coordenadora. Professora, por que essas crianças não sabem nada de Roraima? Ela disse, porque não tem um texto. Não tinha um texto? Texto. Aí eu, peraí, a senhora está dizendo não tem um texto? É, não tem. Isso bateu na minha cabeça. Eu vou fazer o texto. Fui para casa, escrevi primeira edição de Geografia e História de Roraima. Que era o que eu sabia, o que eu sabia que eu sei, da nossa geografia e da nossa história. Coloquei o livro ali nas bancas para vender e me surpreendi, porque livro é uma coisa que vende pouco. Mas eu levava 50 exemplares de manhã, quando era 4 horas da tarde, o cara da banca ligava, olha, traga mais que aquele já acabou. Mas como acabou? Eu levei hoje. Não, acabou, não tem mais. Então, esse livro está Que aqui. é esse aqui. Esse aqui. Hoje está... Coloca nessa posição do meio, né, Gustavo? Esse livro está hoje na 11ª edição. Já vendeu, Leide, 72 mil exemplares. 72 mil exemplares desse livro. Por quê? Quem vem para Roraima fazer concurso, isso e aquilo, que não lê o livro Geografia e História de Roraima, não passa no concurso. E eu encontro tanta gente no meio da rua, assim, o senhor professor Ribeiro Freitas, me dá um abraço, eu passei no concurso porque eu li o seu livro. Então, ele hoje está na 11ª edição, porque eu vou atualizando, né? Atualizando. Geografia e História de Roraima. Surgem novos censos, novos prefeitos, isso e aquilo e tal, eu vou acrescentando no livro. Correm mudanças e vai se... E o livro vai se perpetuando, porque 72 mil exemplares... Ele é base de concurso hoje e também escolas. E agora, influenciado pelo meu filho, eu fiz um outro, que é parecido, assim, só que esse aqui é Geografia e História de Roraima para concurso. O que eu fiz? Eu peguei todos os concursos que já tiveram aqui, as perguntas, e respondi corretamente as perguntas, coloquei aqui, e criei aqui dentro 150 perguntas sem resposta, que é para o menino, o candidato, e procurar a resposta do código. Esse livro aqui é a salvação de quem vem para Roraima, porque todos os concursos que tiveram aqui, não vou dizer todos, mas quase todos, digamos assim, eu peguei as perguntas que se referem a Roraima, trouxe para o livro, coloquei a resposta correta e criei novas questões que o candidato vai ter que se virar para encontrar a resposta correta de Geografia e História de Roraima para concurso. Muito interessante. Esse aqui, então, está com perguntas e respostas. Perguntas e respostas, Então, eu diria para você o seguinte... Aqui se conta história, num contexto mais histórico, né? Tanto o primeiro quanto esse segundo. Quanto o segundo, Então, veja só. A gente vai fazendo as coisas e vai, digamos assim, marcando. Por exemplo... Você tinha noção dessa colaboração toda no início? Não. Não. Olha, aqui eu trouxe um exemplar que eu chamei de Figura da Nossa História. O que é figura da nossa história?
Pode dar zoom, Gustavo, por favor? Figuras da nossa história. Veja, nós que somos daqui de Roraima, nós andamos pelas ruas, encontramos um nome de rua que você pergunta assim, mas quem foi fulano de tal? Não sei. Eu fui então buscando essas figuras, esses personagens, não só com nome de rua, mas de um modo amplo, geral, né? E fui fazendo um artigo para o jornal, que era aquele jornal antigo, jornal. Ok. E eu juntei depois esses artigos nesse outro livro aqui que se chama Mosaico de Sonhos. São 2 exemplares juntos, com o mapa de Roraima na capa, que tem todos esses personagens. Veja, esse aqui é uma coleção. Tem 10 livros iguais a esse. Aqui temos o quê? Governadores? Quem são as figuras? Não, as figuras são as mais... Figuras da nossa história. Quem são? São as pessoas que, digamos assim, caminharam por Roraima ao longo... Não são medalhões. Ah, entendi. São todos as pessoas, todos os personagens que um dia... tiveram destaque nessa história, nessa construção. Na construção daqui. Então, eu ia à casa do familiar perguntar, e aconteceram lances fantásticos sobre isso aí, para relembrar e colocar para a nossa sociedade. Tem aqui Diomedes Oliveira, né? Bom, eu vou começar a folhear aqui, a gente tem tempo. Aí as pessoas Que deu nome à escola, Diomedes, é isso? Não, o Diomedes é o professor Diomedes Souto-Maior. Professor Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com educação. Tajujá, né? Tajujá é José Gonçalves Tajujá, nasceu em Assaré, no Ceará, enfim. São então, pessoas que fizeram essa construção histórica de Roraima. Então são 10 volumes, cada volume tem 15 histórias, e eu depois juntei tudo aqui nesse outro livro chamado Mosaico de Sonhos, que são também Deixa eu olhar. Todas as pessoas, eu diria assim, 100% das pessoas que você tem aqui em nome de rua estão aqui nesse livro. Se você quiser saber quem foi fulano de tal, você vai encontrar. Isso é muito interessante para quem faz jornalismo. Você vai encontrar aí um trecho da vida dele. Para quê? Para que no futuro a gente possa olhar e ver assim, puxa vida, né? Esse personagem um dia construiu alguma coisa em Roraima, foi responsável por isso, por aquilo. Você vai numa ordem alfabética aqui, né? Por isso tem 2 volumes, até depois entra aqui do N até mais para frente. Freixo, Luiz Gonçalves de Oliveira. É muita gente, né? Detalhado. Aide Lucas Parreira, Laura de Souza Parreira também. Enfim, é muita gente. E isso tudo vai sendo detalhado nesse mosaico de sonhos de construção do estado de Roraima. Por isso que eu botei mosaico de sonhos. Com um mapa, inclusive, porque né? Veja só, às vezes as pessoas vêm para cá, de outros estados, com um sonho. Por exemplo, vinha para cá muita gente com vontade de ser garimpeiro para ficar rico. Chegava aqui, o garimpo não dava certo, e isso e aquilo, não sei o que e tal, mas o sonho dele era um. Chegou aqui, não deu certo por isso, por aquilo, mas é um mosaico. Mosaico é uma coisa que está em construção e tal, né? Em função disso aí, Marlene, veja só. Porque é uma sequência, né? Em função disso aí, um dia eu estava em Manaus e recebi um telefonema de uma livraria dizendo assim, olha, tem um camarada de São Paulo aqui procurando uma pessoa, etc. E indiquei o seu nome. Mas que pessoa é essa? Uma editora de São Paulo. Alguém lá teve a ideia de escrever um livro sobre todas as capitais de estado do Brasil. Então já tinha feito daqui, dali, dacolá, não sei o que e tal. E entre as que estavam faltando Boa Vista.
como você é escritor de Roraima, não sei o que, tá, me indiquei, você quer vir aqui conversar com ele? E eu fui lá na livraria, o cara disse, olha, é um projeto da nossa editora e a gente quer uma pessoa que escreva, está faltando Boa Vista, que você conhece Boa Vista, e tal. Só que o livro é um livro destinado a crianças, ele tem que ter letras grandes e muito desenho. Eu falei, então eu estou ferrado, porque eu não sei desenhar. Mas que ele chama se olhando ali do outro lado. Ele chamava de ilustração. O livro tem que ser ilustrado. Aí eu disse... Vamos abrir aqui para o Gustavo mostrar aqui do outro lado. Deixa eu tirar daqui. Que é um pouquinho do que é o livro, né? As ilustrações. Então eu trouxe essa missão, eu falei para ele que eu aceitava. Trouxe essa missão. Gustavo. Procurei aqui uma pessoa que sabe desenhar e eu escrevi. Mas é um desenho artístico? É algum artista local, não? Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó, o nome dele está aqui. É o Marco Aurélio. É o Marco Aurélio, chargista, de Oliveira. Então, veja bem, quando eu falo aqui apresentando Rio Branco, ele faz lá o desenho do Rio Branco, uma canoa e tal. É o Rio Branco na cabeça dele, né? Aí, vai para frente. Aqui tem a nossa Boa Vista, olha aí, ó. Como é... Deixa eu virar assim que fica mais fácil para o seu áudio. Que é o trânsito, a cidade, né? Toda de uma forma lúdica, né? E com letras, com um tipo grande, né? Que é para as crianças. Tipo de letra para criança, tem uma... Olha então, isso. essa... É realmente uma obra infantil, uma obra literária infantil, né? Mas com uma linguagem de informar, né? Essa editora fez isso e colocou esse livro no Brasil inteiro. Um dia eu estava em Recife, eu digo, eu vou saber se esse cara está mentindo ou está falando a verdade. Fui lá numa livraria, ele falou, eu queria saber se você tem um livro chamado Boa Vista, Boa de Viver, de um autor chamado Emberê Freitas. O cara foi lá, trouxe o livro, que é verdade. Livraria tal, em Recife, estava lá exposto, porque a editora é de São Paulo, tem circulação em todo o Brasil, colocou esse livro em todo o Brasil, dentro da concepção deles lá de divulgar as capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, e tal. E faltava, então, a nossa cidade de Boa Vista. E eu fiz esse livro chamado Boa Vista, Boa de Viver. Que é um livro que tem uma formatação mais lúdica, né? Você vê aqui, por exemplo, a nossa igreja matriz. Olha como é que ele fez aqui a igreja matriz. Ou seja, todo o rio, a ponte do Rio Branco, para quem conhece bem, dá para aproximar aí, Gustavo, um pouco? A ponte do Rio Branco, né, a capa do livro, a igrejinha matriz, né? Ali a praça, que é a nossa praça lá com Barreto Leite, com todo o monumento da praça. Hoje em dia toda essa área aqui é a orla, né? Essa área aqui que está o verde aqui é a orla atualmente, que isso, lógico, foi há um tempo atrás, né? Então esse livro e os outros me trazem de vez em quando muitas surpresas. Por exemplo, se você entra no Google e vai procurar referências de Emberê Freitas, ou Freitas Emberê, esses livros são citados. Todo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, de ponta a ponta, aparecem citações minhas, porque esses livros, e hoje com essa facilidade de internet, circula com muito mais velocidade do que se pode imaginar, e eu estou aqui. Você imaginava ser historiador? Não, jamais. Imaginava ser esse escritor renomado jamais. Que é na Amazônia hoje? Jamais. E no mundo, né? Hoje você é reconhecido no mundo. Está aqui um livro, olha, um livro aqui, Ferrovia Manaus, Boa Vista, de Georgetown. Esse dia não, tem uns 6 meses, eu estava em casa, parou um carro lá e desceu um camarada e falou, olha, eu vim lá do Palácio do Governo, o governador quer que você mande um livro desse Ferrovia para ele, porque ele está lá com um grupo de chineses e ele falou de uma ferrovia, não sei o quê, lembrou que você escreveu um livro sobre ferrovia. Sendo uma possibilidade. Quer, rapaz? Não, eu está lá com o chinês, quer entregar um livro seu para o chinês. Por quê? Veja só, eu sou originalmente veterinário, fiz mestrado e um dia, quando a gente faz mestrado, a gente fica pensando
em um dia fazer doutorado. Mas doutorado... Sonhando com o mundo acadêmico. 5 filhos, então, e coisa, né? Um dia o meu filho, eu tenho 5 filhos, 3 engenheiros, um deles que mora em Manaus me telefonou. Pai, encontrei um doutorado que dá certinho para o senhor. Em quê, rapaz? Engenharia de transporte e logística. Você está louco? Vou fazer isso o quê? Na hora que eu mandar meu histórico escolar, vão jogar no lixo, porque veterinário, o que tem a ver com isso? Não, mas não é assim não. Você tem que fazer um projeto que envolva engenharia, que é o que vai ser a base da sua... E tem que ser com 12 páginas. Me deu essa coisa e fui pensando e pensando e pensando. Pronto. Vou fazer uma ferrovia ligando Manaus, Boa Vista, Georgetown. Botei na minha cabeça, botei no papel toda a descrição da ideia, e isso foi lá para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP. Era o primeiro momento da seleção. O segundo momento era uma entrevista com 3 professores da universidade sobre o seu projeto. E lá eu fui para o segundo momento. Quando eu cheguei lá, na mesa, tinha 3 professores que eu nunca tinha visto. Eles disseram, você fez um projeto aqui sobre uma ferrovia na Amazônia, não sei o quê. Começaram a fazer perguntas sobre a Amazônia, como é. E eu achei as perguntas assim tão fáceis, tão bobas, feito por um professor catedrático da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Respondi tudo que eles perguntaram. Quando terminou a entrevista, que demorou muito, foi uma meia hora de conversa, eu disse, sim, professor, e aí? Passei ou não passei? Semana que vem você vai receber o resultado, nós vamos analisar tudo. Lá embaixo, isso era no 8º andar, lá embaixo estava 100 de candidato para ser selecionado. E eu não conhecia ninguém, mas pelas conversas eu vi que era engenheiro, sociólogo, não sei o quê. Das mais diversas áreas. Quando foi na semana seguinte, eu recebi um e-mail, fui selecionado. Falei, caramba, rapaz, agora eu vou selecionar. Vibrei com esse negócio e fui fazer o doutorado em engenharia de transporte. Então, veja. Isso foi em que ano? Isso foi em 1994, 95. Nasceu essa ideia de uma ferrovia ligando Manaus, Boa Vista e Georgetown. Esse livro, como eu te falei, já suscitou interesse dos chineses, suscitou interesse dos americanos. Lá em Georgetown, eles têm esse livro como sendo uma real possibilidade de um dia estar com isso conectado, porque a ferrovia, ela leva uma vantagem sobre a rodovia, porque a rodovia, o carro para em qualquer lugar, e ali pode desmatar, pode isso. O trem só para na estação ferroviária e transporta muito mais coisa do que o caminhão. O trem... Seria uma ferrovia que sai da onde? De Manaus. Sai de Manaus. Vem até... Eu botei Boa Vista, mas na verdade não é Boa Vista, é do outro lado do rio, Santa Cecília. Uhum. Daí para Georgetown. Porque para vir para Boa Vista tinha que ter uma ponte sobre o Rio Branco, a ponte ferroviária. Mas eu considero ali como sendo Boa Vista. Por quê? Porque, veja bem, na medida em que isso acontece... Ana Darcy dá uns spoilers ali pra gente ali do outro lado, em menos dias, ela falou assim. Na medida em que isso acontece, ou vir a acontecer, Roraima fica interligado ao Brasil através de Manaus e ao mundo através da Guiana. Porque nós somos muito mais perto... Da Guiana. Olha, de Boa Vista para o Canadá é mais perto do que de Boa Vista para o Chuí, no Rio Grande do Sul. Nós estamos muito mais para o norte do que para o sul. Sim. E aqui, então, tem essa possibilidade real da gente se interligar com a Guiana. Então, esse aqui foi a minha tese de doutorado lá no Rio de Janeiro, que nasceu esse livro, Manaus, Boa Vista, Ferrovia Manaus, Boa Vista, Georgetown, que, como eu disse, é uma ideia acadêmica, que um dia poderá se transformar
numa ação de governo. Se aparecer um governo que queira realmente fazer com que o transporte no Brasil seja mais eficiente do que é hoje, ele vai implementar essa ideia dessa ferrovia ligando Manaus, Boa Vista e Georgetown. E para nós, como Eu já passageiro... peguei, e é interessante esse olhar, porque assim, a gente não está tão longe, né? Como a gente imagina, às vezes as pessoas falam, mas Georgetown é longe, não sei o quê. A gente só tem um problema mesmo de estrada, de acesso. Porque o acesso é que é difícil, mas se de repente você cria um acesso, você facilita 1000 possibilidades por esse lado, né? Claro. Seria completamente... Quer dizer, então, que teve interesse pela ferrovia. Vou mostrar aqui um pouquinho a capa do livro. Olha que interessante, gente. Isso aqui é o trabalho de... Pode dar um zoom aí, Gustavo, por favor, filho. De doutorado do doutor Aimberê Freitas. Mostrando aqui um pouquinho para você. E aqui, esse aqui é a família? É a família. Olha só, fecha um pouquinho aqui. No dia do lançamento, todo mundo foi para lá, para o Rio de Janeiro. Foi o momento, né? E aí eu fiz um auê danado porque eu botei todo mundo no helicóptero e fomos visitar o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar de helicóptero. Olha, gente, isso é muito interessante, né? E Dona Daci está até aqui com a gente, que é a esposa do Dr. Aimberê, né? E ela estava comentando ali, ainda há pouco, ele falando da questão escolar, né? Não, era o Jack, é o Euclides da Cunha, porque os nomes vão mudando, né? Das escolas, vai mudando formatação. E a gente estava justamente falando sobre isso, sobre esse olhar histórico. Hoje, quando você olha para toda essa questão regional, entre uma paradinha, um livro e outro, que a gente possa comentar, como é que você faz essa reflexão social como historiador, que eu acho que cada vez ficou mais forte do que o administrador, do que o veterinário, do que... esse olhar historiador hoje parece que é muito mais... Na medida que o tempo passa, a gente vai envelhecendo e tal, a gente vai olhando para trás e pensando no futuro, a gente vai então formando ideias que ao longo do tempo vão se consolidando, né? E formando novas perspectivas para as gerações atuais e as gerações futuras. São coisas que a gente não pode esquecer, que nós estamos inseridos dentro de uma realidade, digamos assim, mutável, na medida em que as coisas vão realmente acontecendo, né? Veja, nós aqui, durante 45 anos, fomos um território federal. E é interessante essa figura de território federal, até pela própria denominação. Isso aqui era um pedaço do Amazonas, e um dia o presidente da República teve ideia, não só aqui, mas no caso do Guaporé, atual Rondônia, Amapá, tirar aquele pedaço dos estados que pertenciam e criar um negócio chamado território federal. Quer dizer, era um pedaço de terra federal que o estado originário não tinha mais poder sobre ele. Então, isso mudou a concepção daquele pedaço de terra, digamos, do antigo município do Amazonas, Boa Vista, para ela ser a capital de um território federal, onde quem mandava era o presidente da República. O governador era nomeado pelo presidente da República. Ele mandava para cá quem ele quisesse, lá na cabeça dele, etc. E, aliás, tem até um negócio interessante disso aí, porque, como historiador e como pessoa, como cidadão, a gente tem que ter ideias. Um dia eu tive uma ideia louca, completamente louca, de escrever um livro com entrevista com todos os ex-governadores vivos do território federal. Veja, nós que estamos aqui, quando você olha a lista dos nomes de quem foi governador aqui, você se espanta, porque Sim. tem nome que você... Mas quem foi esse cara? Porque o cara veio aqui, passou um ano, passou 6 meses, foi embora e tal, mas ele foi o manda-chuva aqui. O primeiro nome que surpreende a gente
é um negócio chamado Capitão N. Garcês, primeiro governador do território, naquele tempo, território do Rio Branco. Eu só tinha essa O informação. nome de uma das principais ruas da cidade, né? Primeiro governador chamava-se Capitão N. Garcês dos Reis. Onde está essa figura? O que ele faz hoje? Naquela época eu fui escrever o livro, né? O que ele faz hoje? Como é que eu localizo esse cara? Porque a minha ideia era entrevistar o fulano. Então, eu fui ao quartel, porque capitão me levou a militar, Sim. quartel, fui ao quartel. Então, eu queria descobrir onde é que está esse capitão, não sei o que, PPP. E fiquei lá um tempão conversando lá com o pessoal, ninguém sabia de nada. Mas lá para as tantas, teve um cara que teve uma ideia. Ele disse, quando os militares se formam lá na escola de Realengo, eles fazem uma espécie de catálogo com o nome de todo mundo e ali vão colocando, digamos assim, o histórico dele na vida militar. Aí procura. Qual é o nome e um pouquinho do currículo, né? Procura daqui, procura dali. Ninguém achou o N. Garcês dos Reis. Mas encontrei um nome chamado Enio Garcês dos Reis. Aí eu falei, caramba, eu estou procurando o N, encontrei o Enio. O Enio era um oficial que estava lá no Pará. Enfim, me deram o telefone, eu liguei para o Enio. Me identifiquei, papai, dizendo que eu iria, se ele conhecia alguém com o nome de N, o capitão N. Garcês dos Reis. Ele, diante da sua presença militar, me deu um esculacho. Ele é meu pai e respeite ele, que ele não é capitão, ele é general. Não se chama general de capitão, me desculpe, senhor, mas a única coisa que eu tenho aqui é capitão N. Garcês. Pois é, ele é meu pai, não sei o quê, bebê. Me desculpe e tal. Depois da desculpa, ele me deu a direção dele. Ele tinha sido governador de Roraima, então. O N? O Enio. Não, o Enio não. O Enio nunca veio aqui. Ah, tá. Ele só... Eu fui pelo sobrenome. Sim, só pelo Garcês dos Reis. E, por sorte, era o filho do N. Garcês dos Reis. Então, ele me deu as coordenadas do pai dele, lá no Rio de Janeiro, Copacabana e tal, já velho. E eu peguei o telefone um dia e liguei para marcar um dia, um momento para conversar com ele. Atendeu do outro lado da linha uma vozinha bem fraquinha, uma vozinha feminina, bem fraquinha, e eu falando aqui que eu queria falar com o general NHC, BPP. E ela disse, olha, eu sou a esposa dele. Aí eu digo, a senhora poderia anotar meu nome, meu telefone? Não, meu senhor, eu não posso fazer isso porque eu sou cega e eu moro sozinha. Aí eu tomei um susto. Estou falando com uma mulher cega no Rio de Janeiro, procurando um general, eu não sei o quê. Sim. Mas eu gravei tudo que o senhor falou e eu vou passar para ele que ele está em Volta Redonda. Ele é funcionário lá da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda. Tá bom. Aí, resultado. Um dia eu tive contato com ele, ele me deu orientação. Diz, olha, você vem aqui a Volta Redonda, quando você chegar na rodoviária, a rodoviária tem uma passarela, você sobe na passarela e fique lá. Eu sou um velhinho, magrinho, estou com uma boina azul na cabeça, andando aqui embaixo. Aí você vem e me conta. Que eu nunca tinha visto ele. Aí eu cheguei lá em Volta Redonda. Tinha sido governador de Roraima. O N. Garcês. Nossa. Aí fui lá, não tem tanto velhinho, magrinho, com a boina azul na cabeça. Né? Encontrei com ele. Aí, ficou feliz da vida, me levou lá para Companhia Siderúrgica Nacional, ficamos o dia inteiro conversando sobre as coisas daqui e tal. E ele me contou, então, como que ele virou governador do território federal do Rio Branco. Como o N. Garcês virou governador do território federal do Rio Branco? Veja, ele era ajudante de ordens do presidente Getúlio Vargas. Essas coisas do gabinete presidencial, né? Era ajudante de ordem. E um dia lá no Rio de Janeiro, no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, disse que o Getúlio Vargas estava lá numa mesa tomando café e lá para Santa começou a reclamar. Já era 1944, o território tinha sido criado em 43. O Getúlio Vargas, apesar de ser ditador, ainda não tinha encontrado ninguém para ser governador aqui. Aí ele ouviu aquela conversa e tal, e disse, presidente, se o senhor quiser, eu vou ser o governador. Você? O Getúlio Vargas tomou susto, né? Não, você... Resultado. Ali ele foi nomeado governador, lá no Rio de Janeiro, mas ele não conhecia
nada do norte. Ele era um Ele seria o capitão. nosso primeiro governador. Foi o nosso primeiro governador. Ele não conhecia nada do norte. Compraram uma passagem de avião do Rio de Janeiro até Manaus e levou 3 dias de voo, porque não tinha voo direto. O voo saía do Rio, pernoitava em tal lugar, no outro dia, não sei o quê. Terceiro dia ele chegou em Manaus. Aí, bom, cheguei em Manaus, e agora? Eu não sou governador do Amazonas, sou do território do Rio Branco. Não tinha voo para cá, que não tinha pista, não tinha nada. Ele foi ao governador do Amazonas pedir socorro para... Isso é a história que ele me contou lá em Volta Redonda. Como é que eu faço para chegar lá no Rio Branco? Eu vou arranjar um motor, você leva uns 15 dias subindo o Rio Branco, aí você chega lá e tal, e foram motor, não sei o que. E foi assim que chegou o nosso primeiro governador. Quando está lá nessa conversa, entra um fulano de tal, que ele não sabia quem era. Ouviu a conversa, só eu ouvi a conversa de vocês e tal, se você quiser, amanhã eu lhe levo para lá. Eu sou o Major Williams, eu trabalho na Guiana, em Georgetown, sou médico do Hospital Militar Americano que tem em Georgetown, estou aqui em Manaus comprando medicamento, e amanhã eu vou para lá, para Guiana, e passo em cima da Boa Vista. Se quiser eu lhe levo, lá não tem pista, mas eu lhe deixo lá no meio do lavrado lá. Tomaram um susto assim e tal, e ele veio junto com... Chegou aqui, parou realmente o avião. Ele desceu, ele e a maletinha dele. Falei, bom, já chegou então, agora vamos embora. Aí ele pegou o avião e foi-se embora. Ficou no meio do lavrado aqui, assim. Chegou um carro de boi, de um desses Briglia, vendo aquele movimento, que foi lá o carro de boi, sabia quem era aquele fulano de tal que desceu ali. Aí ele perguntou, vem cá, aqui tem hotel, tem pensão? Tem não. Aqui não tem hotel nem pensão, que ele ia para onde que ele ia? Chegou aqui sem ninguém saber nada a respeito dele, porque não tinha comunicação. Então ele pegou o carro de boi e foram, para onde é a cidade? É para cá. Aí foram no meio na beira do rio. Aí vai na beira do rio e tal, passou em frente uma casa bonita. Que é essa casa aqui? Aqui é a casa dos padres, a prelazia. Casa dos padres aqui, peraí que eu vou aqui. Aí foi lá na prelazia, bateu palma, veio e tal, os padres. Aí ele se identificou como capitão N, governador chegou, não sei o que, porque estava esperando o governador. Não sabia quando vinha. Nem como chegaria. Então assim ele chegou, foi hospedado lá na prelazia e começou a governar o território federal do Rio Branco. Rio Branco. Rio Branco, é. Ele veio sozinho. Depois, essa velhinha que eu falei com ela, ela veio para cá e... Ela era esposa? Esposa dele. Esposa dele. Veja, capitão é um cara jovem, né? O capitão não é um cara velho, é um cara jovem. Então, eu escrevi um livro sobre os governadores que governaram Roraima até aquele momento que eu lancei o livro, foi em 1909, era o Getúlio governador, o último da minha lista, né? Em que eu relato todos os acontecimentos, todos ou não, mas grande parte dos acontecimentos que essas pessoas vivenciaram aqui na nossa cidade desde 1944, porque são coisas assim que, digamos assim, a gente hoje, pensando de como era a vida naquela época, a gente diz assim, poxa, mas nós evoluímos bastante. Como é que começa a história com Roraima? A sua? Bom, a minha história é o seguinte, eu sou filho de pais paraibanos. Meu pai chegou aqui em 1945, com 3 filhos nascidos lá no Nordeste, e aqui eu sou o primeiro de uma família de 10. Meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. Eu sou o primeiro daqui. Naquela época, estudar era muito difícil, porque não tinha onde estudar, professor era muito complicado e tal. Então, eu estudei o primário, naquela época a divisão era assim, primário, secundário e científico, que era o segundo grau, né? Eu estudei o primário na escola Professor Diomedes Souto Maior, lá no Caxangá.
Meu pai morava na beira do Igarapé, vivia de arrancar pedra e tirar leite das vacas para vender. Eu era o entregador do leite nas casas e tal. Mas pensava sempre assim, eu tenho que estudar. Meus irmãos, nenhum quis, não digo que não quis, não levou à frente a missão de estudar. Mas eu levei. Até porque era um desafio da época. Né? Veja, o primário, que era o estudo até a 5ª série, tinha o Lobo da Almada, Oswaldo Cruz, o professor Diomedes, etc. Mas daí para frente, só tinha o JEC e depois a Escola Normal Regional Monteiro Lobato. Quem terminava o JEC, portanto, 4 séries do JEC, era o máximo que podia conseguir em Roraima, porque não tinha mais nada depois disso aí. E eu fui estudar no JEC e terminei o JEC e pensei, eu tenho que continuar. Mas para continuar eu tenho que sair de Boa Vista, porque Boa Vista não tem mais nada para estudar. Eu terminei o JEC. E meu pai não tinha dinheiro, meu pai era pobre, não tinha dinheiro. Mas eu sempre disse o seguinte, Marete, o êxito é filho da audácia. Terminado o JEC, para mim, foi uma grande conquista, porque ninguém da família tinha feito o JEC, e eu fiz. Aí meu pai disse, e agora, meu filho? Pai, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Foi um choque, assim, para o Rio de Janeiro, porque eu tinha visto no Cine Teatro Boa Vista, era o único cinema que a gente tinha aqui, único não, tinha o Cine Olímpia também, mas o Cine Teatro Boa Vista, eu vi um filme que aparecia o Rio de Janeiro e Copacabana. Botei na minha cabeça. Eu tinha 10 para 11 anos por aí. É para esse lugar que eu vou. Quando eu terminei o JEC com 16 anos, 16 para 17, meu pai reuniu a família e disse, e agora, meu filho, o que você vai fazer? Pai, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Eu não tive nenhum voto a favor. Todo mundo conta, não pode, não vai, não sei o quê, bibi. Meu pai disse, quando terminou, meu pai ouviu tudo e disse, mas você vai para o Rio de Janeiro. Não disse quando, nem como. E eu botei na cabeça. Então, o resultado, eu fui para o Rio de Janeiro, enfrentei dificuldades inimagináveis. Acredito. Sozinho no Rio de Janeiro. Vou contar só um lance pequeno. Eu, quando estou aqui me preparando para ir e tal, chega uma senhora lá em casa, você deve ter conhecido, que era a mãe do Hitler, Luiz Rita Brito de Lucena. O Hitler era estudante daqui, lá no Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro e tal, e quem você leva aqui? Essa carta para ele, e um queijo, e tantos quilos de carne seca, que eles tinham uma fazenda no Taiano. Eu botei aquilo dentro da mala. Só de nome. E levei. Era o único endereço que eu tinha no Rio de Janeiro, era aquele que estava no envelope, que a dona Quininha me entregou. Cheguei no aeroporto Santos Dumont, você conhece? Sim. Cheguei no aeroporto Santos Dumont, falei, agora, como é que eu vou para casa do Hitler? Aqui, em Boa Vista, não tinha táxi, não tinha automóvel, o máximo que tinha era Jeep, 1964, janeiro de 64. Fiquei pensando, como é que eu vou? Aí chamei um cara do aeroporto e perguntei, como é que a gente faz? Não, você entra aqui na fila e toma um táxi. Creia, essa palavra fila, que é uma coisa tão boba, eu não conhecia, porque a gente chamava de cobrinha. Faz uma cobrinha aí, a cobrinha era a fila. Era os táxis local, na questão regional, né? Entra na fila e toma um táxi. O que é táxi? Não era uma realidade local também? Não era, não sabia o que era. Mas aí eu vi as pessoas ali naquela fila, entrar, pegavam um carro, não sei o que e tal. E eu fui. Uma cidade grande, né? Quando chegou a minha vez, que eu entrei no carro, o motorista disse assim, Zona Norte ou Zona Sul? Não sabia o que ele estava falando. Porque aqui a zona que a gente ouvia falar era a zona do Baixo Meretrício. Era a única que eu sabia que existia. Mas Zona Norte ou Zona Sul? Como assim? Você já quer me levar para um lugar que eu não sei onde é? Aí eu não respondi nada. Seguiu, daqui a pouco ele já meio zangado. Zona Norte ou Zona Sul? E eu não respondi. Lá para frente, para onde tu vai, rapaz? Ele quer saber para onde eu vou. Eu peguei o envelope. Papel.
eu vou para isso aqui. Para mim não era nem Zona Norte, era o centro da cidade, lá do Rio. Então cheguei no endereço determinado, aqui, rua tal, número tal, não sei o que é aqui. Bati, silêncio total, era 5h30 para 6 horas que cheguei lá no Rio. Aí eu fiquei ali, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu nunca tinha saído de Boa Vista para lugar nenhum, nunca tinha viajado de avião, Nossa, foi nada, desafiador nada. Mas eu vi, de repente chegava um rapaz, uma chave, entrava lá. Aí eu falei, esse cara entrou aí, vinha outro e tal. Aí, o próximo que vinha eu vou peitar. Aí o próximo que veio, porque eu nunca tinha visto o Hitler. Seu nome é Hitler? Não. Você conhece o Hitler? Conheço. Ele mora aqui? Ele mora. Ah, então, menos mal. Ele está aí? Não, não está. Ele só chega lá para as 10 horas da noite, que ele estuda de noite, fazia direito. E eu fiquei lá, até que chegou o tal do Hitler. Aí eu me apresentei, falei que eu tinha uma carta da mãe dele. Entra aí, tal. Lá era uma república de estudantes. E ele era um dos estudantes de lá. Eu fui para o quarto dele, tinha 3 camas. Ele falou, eu durmo aqui e tal, mas aqui não tem lugar para ti não, tá tudo lotado. Isso já é lá para as 11 horas da noite. Mas tu fica ali naquele sofá, mas acorda cedo, porque a dona Mirita, que era a mulher que tomava conta lá, ela não quer que ninguém durma naquele sofá. Tu levanta cedo e fica andando. Enfim, eu era um clandestino naquele lugar. Até que um dia, um dos rapazes arranjou uma namorada lá para Bangu e foi-se embora para lá, folgou uma cama. E eu passei lá dormir. E aqui em Boa Vista ninguém sabia nada a meu respeito. Onde é que eu estava, como é que foi, porque era tudo por carta escrita. Sim. Eu então escrevi uma carta e fui ao correio botar a carta no correio. Quando eu volto do correio para cá, para o endereço, que eu cheguei na esquina lá, estava pegando fogo. Na casa que eu estava, casa do Hitler, pegando fogo. Caramba, a minha mala está lá, a minha roupa, a transferência do Jack, o dinheirinho que meu pai tinha me dado, estava tudo lá e eu aqui. E a polícia aqui não passa ninguém, vai apagar o fogo, bombeiro, não sei o que e tal. Tá bom, o que eu vou fazer? Né? Fiquei lá. Quando maneirou um pouco, que eu permiti, eu fui lá, eu vi as minhas coisas tudo queimado. Nossa. Documento, dinheiro, roupa, boiando na água assim e tal. Aí eu tenho na minha cabeça, eu vou me embora. Que eu não fico não, porque eu só... Isso era por volta de 3 para 4 horas da tarde. Esse rapaz só chegava mais tarde, né? E eu estava lá no meio dessa... Aí lá para as tantas, chegou todo mundo e tal, e eu falei, Hitler, eu não vou ficar aqui no Rio de Janeiro, vamos embora. Tu tem dinheiro para comprar uma passagem para eu voltar? Eu disse, não tenho não. Aí ficamos naquela e tal, mas eu vou te levar lá no... Eu vou te levar, né? Eu vou te dar um endereço de um camarada que foi governador lá em Roraima, chamado Hélio Araújo, Hélio Magalhães de Araújo. Ele foi governador lá, ele conhece teu pai. Foi lá, pede dinheiro emprestado dele. Aí eu fui, porque não tinha outra alternativa, né? Cheguei lá e encontrei um camarada de paletó e gravata, todo chique. Ele era diretor do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. Ele trabalhava lá. Aí eu sentei ali, contei minha história e tal. Falei, doutor Hélio, eu queria que o senhor me emprestasse dinheiro aí para eu voltar para lá, porque eu vim estudar aqui, mas não deu nada certo, pegou fogo, não sei o quê. E eu peguei o dinheiro queimado, o restante do dinheiro queimado, e mostrei para ele que era verdade aquilo que eu estava falando, né? E eu queria que o senhor me emprestasse dinheiro. Então. Ele falou, olha, eu tenho dinheiro, posso comprar passagem, mas não vou lhe emprestar o dinheiro, nem vou comprar passagem para você. Seu futuro está aqui, não está lá. Caramba, o cara tem dinheiro, não me empresta, o que eu vou fazer, pô? Vamos descer, vamos almoçar. Aí descemos, ele foi para um restaurante chique, que tinha até toalha. Nunca tinha almoçado em restaurante que tinha toalha na mesa. Aí almoçamos ali, disse, agora nós vamos ali no Banco do Brasil, ali no centro do Rio. Aí seguimos lá numa agência do Banco do Brasil, movimentada pra caramba, cheia de gente e tal. Me levou lá com o gerente. Chegou lá, ele conhecia o gerente, contou a história todinha, eu mostrei o dinheiro queimado,
O gerente disse assim, você pode deixar esse dinheiro comigo? Posso. Deixei com ele. Passado um dia, 2 dias, eu recebi uma informação de que esse gerente queria falar comigo na casa dele, em Botafogo. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tive uma grande surpresa. Ele me deu um envelope com o dinheiro todinho lá dentro, porque ele disse, esse dinheiro não sou eu que estou lhe dando, não. Tem um programa no Banco do Brasil para dinheiro queimado, rasgado, não sei o que e tal. Ele fica com o dinheiro queimado e restitui as mesmas notas novas. Tomei um susto, puxa vida. Agora eu me organizo. E me deu um segundo envelope que eu não esperava. Eu fiquei tão surpresa com o segundo envelope que eu não abri. Desci, quando eu cheguei lá embaixo que eu abri o envelope, era uma bolsa de estudo. Nossa. No colégio, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, da Associação Cristã de Moços da ACM, que ele conseguiu nesse intervalo de tempo, na Secretaria Natal do Rio de Janeiro, e eu fui para lá. Lá era colégio de rico, colégio de chique, menina tudo bacana e tal, e eu lascado, não tinha dinheiro para coisa nenhuma. Fiquei lá, mas eu fiz, só tem um jeito agora, eu tenho que estudar, que é para eu me sobressair. E me sobressaía porque fazia química, física, as meninas não queriam estudar, eu fazia o trabalho. Aí as meninas me diziam, vamos almoçar lá em casa. Eu, casa bacana. Tal. Eu para ajudar. Então, eu fiz assim. Quando chegou no desenrolar das aulas, teve eleição para presidente do Grêmio. Aí disseram assim, vamos votar em ti. Em mim? Tá louco, rapaz? Não, eu fui eleito presidente do Grêmio lá dessa escola. E como tal, eu falava diretamente com o diretor e tal, porque ele era presidente do Grêmio. Chegou o fim do ano, a bolsa era por 1 ano. Naquela época, o científico era 3 anos, segundo grau, o correspondente de segundo grau hoje. Aí eu fui falar com o diretor, é o seguinte, chegando no fim do ano e tal, eu vim aqui pedir minha transferência, vou procurar outro colégio, porque eu não tenho dinheiro para pagar aqui. E pá. Ele falou, meu filho, no próximo ano você estuda aqui por minha conta. Quer dizer, me deu outra. Então, Sua história estava no Rio. Eu fiquei lá no Rio de Janeiro, não é? Aproveitei essas oportunidades, fui frequentador assíduo do Calabouço. Você ouviu falar no Calabouço? Não. Era o restaurante dos estudantes pobres. Fazia fila gigantesca, mas era legal lá porque servia comida todo dia para a gente. Então, isso fez com que eu sempre refletisse na sequência dos estudos para que eu não ficasse para trás, para que eu não decepcionasse aqui os meus irmãos e a minha mãe, etc., que foram contra a minha ida para lá. E assim eu fui indo e cresci e cheguei a me formar na medicina veterinária. História, gente. 44 obras, né? Eu estava ali me fazendo sinal em relação ao canal. 44 livros, mas eu acho que o mais interessante dessa história, acho que cada livro desse seu merece um episódio, podia ser em série. Porque é história demais. Mas eu acho que o mais interessante de tudo isso é você olhar para trás, ver o garoto, né, que terminou uma determinada fase de estudo, não tinha possibilidade, essa história real eu já escutei de vários, né, figuras públicas e não que eu conheço, que em determinada fase estudar tinha que sair de Roraima para estudar em outros lugares. Essa já não é mais uma realidade, hoje a gente tem universidades aqui, enfim, mas durante um bom tempo foi assim. E de repente esse garoto vai para uma realidade da qual ele não conhecia. E olha o nível de colaboração que essa personalidade pública, escritora, historiador, né, administrador, passou por diversos cargos públicos também, né, em Roraima, tanto na área pública quanto também na área de intuito empresarial. Lembro ainda na representação da FIE, se eu não me engano, né? SESI, eu era FIE. Superintendência da FIE. Superintendência da FIE, que é a Federação das Indústrias do Estado de Roraima. Enfim, olha o nível de colaboração com o olhar de quem um dia saiu sem ter noção,
se iria chegar onde chegou. Porque eu acho que é isso, a questão do acesso, da oportunidade. Que história forte, né? Que história forte, que história bonita, parabéns. Eu acho assim, eu arrepiei aqui quando você falou assim, eu saí, mas eu não sabia exatamente o que seria, né? Porque essa é a realidade de uma grande, eu acho que a maioria de quem naquela época buscou estudar e não tinha possibilidades numa região como essa, né? Que É verdade. não dava esse acesso, né? Eu escutei essas histórias de diversas pessoas que eu conheço que foram em busca mesmo, e eu acho que essa linha aí já dá um salto na vida para olhares de problema, dificuldade, de ultrapassagem, de capacidade de se permanecer ali, né, com resiliência, com força, com fé, e entre outras situações. Né? É verdade. Mas em função disso aí, Aleide, eu sempre tive vontade de conhecer o mundo. E quem dizia que o garoto que não sabia o que era o Rio ia conhecer são quantos países? Hoje são 128. Isso, eu já ia esquecendo de falar. 128 países que o Dr. Emberê Freitas conhece. E veja, eu sempre visito todos os países, buscando comparar o que eu vejo lá com o nosso Brasil. O nosso Brasil é um país feliz, é um país, digamos assim, do seu ponto de vista social, bastante avançado com o que eu vejo pelo mundo todo. E 128 países que eu já visitei são vivências que eu tive naqueles lugares, sempre olhando com um olhar comparativo com o que nós temos aqui. Sim. E, evidentemente, que tem coisas muito mais avançadas do que o Brasil, mas nem tanto. Nem tanto. E aí, em função dessas visitas, por exemplo, em determinado momento, eu fiz questão de conhecer todos os países do Caribe. Por quê? Porque eu vejo Roraima, aqui no hemisfério norte, próximo da Guiana, e da Guiana é como se abrisse uma porta para o Caribe. O Caribe... São 15 ilhas, né, no Mar do Caribe, é isso? Não, são mais. São mais, né? O Caribe tem... Eu digo na proximidade da Guiana ali, não. Eu digo na linha de proximidade. Aqui. Veja, mas o Caribe vai daqui de Barbados até Cuba, passando por todas as ilhas, tem 40 milhões de pessoas. Sim. E, anualmente, 41 milhões de pessoas, ele tem 40, e 41 milhões são turistas que visitam o Caribe, quer de avião, quer de navio. Então, o Caribe tem uma população de 80 milhões de pessoas. E quando eu estou lá, eu vejo assim, puxa vida, 40 milhões de bocas que tomam café, almoço e janta, e Roraima não contribui com nada dessa grande mesa de 80 milhões. Essa parcela econômica, né? Então, a saída de Roraima, no que se refere ao seu desenvolvimento, não é produzir para vender para o Brasil. Brasil que eu digo assim, Rio, São Paulo, Minas Gerais, não sei o quê, nós estamos muito longe. Sim. Nós estamos muito próximo desse mercado que necessita comida todos os dias do que aqui. Então eu visitei todos os países do Caribe e escrevi esse livro, Caribe, um mar de oportunidades. Aqui estão descritos os países, a sua economia e as possibilidades que um dia Roraima tem de chegar lá. Sim. Com a sua mercadoria e vender. Um mar de oportunidades. O empresário de Roraima que quiser ter sucesso na vida, o jovem que sai da universidade ali e que quer, sei lá, empreender na economia, na administração, etc. Quer entender um pouco mais dessa região. Ele tem que ir para o Caribe e lá no Caribe ele vai encontrar
pano para as mangas, ele vai encontrar oportunidades, porque existe muita oportunidade dentro dessa região chamada Caribe. Quando eu te perguntei dessas ilhas, eu estava falando exatamente ali dessa região, porque a gente começou falando da região da Guiana, né? Ali a gente tem um porto de águas profundas, que eu não sei como está a realidade atual, mas se cogitava a possibilidade de expansão por aquilo ali. A estrada é muito próxima, o acesso é ruim, né? A estrada do Brasil até Georgetown, ela é uma estrada, não é longe, gente. Fica longe porque a estrada não é pavimentada nem asfaltada, mas se você observar o nível de proximidade, não é tão longe assim. Eu já fiz, como jornalista, 18 horas de estrada numa linha de costeleta de vaca que você vai, né? Mas assim, você vê quando você chega dentro de Georgetown, as inúmeras possibilidades que você tem ali de escoamento de produção, que foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Emberê, como historiador, como quem estuda essa região, como quem já viajou essa região. Eu estava falando das ilhas que estão próximas ali a Georgetown, né? Eu sonho um dia que o governo do Brasil coloque em Georgetown um embaixador brasileiro de Roraima. Um roraimense, embaixador do Brasil na Guiana. Por quê? Uma vez eu fui a Georgetown, numa reunião lá na embaixada, e eu me dei com uma senhora que se apresentou como sendo a dita comercial do Brasil na Guiana. Comercial, né, a pessoa que trata da área comercial. Do setor empresarial, no caso. Aí, lá para esse tanto, eu perguntei dela como é que ela faz para ir de Georgetown para o Brasil. Ela me disse, daqui eu pego um avião para Miami, e de Miami eu vou para Brasília. Quer dizer, Roraima, que é o mais próximo, né? Ela não sabe nem onde é que fica. Geograficamente nem compreende nada. E eu nada disse, disso. mas minha senhora, a senhora pode pegar um voo aqui e descer num lugar chamado Letten, aí a senhora pega um táxi, a senhora chega em Boa Vista, em Boa Vista a senhora vai para Brasília. Não, eu pego daqui para Miami, Brasília. Então, meu sonho é que um dia o governo do Brasil coloque um roraimense como embaixador do Brasil na Guiana, para que ele venha aqui toda semana e possa estreitar essas possibilidades de diálogo e de comércio com a Guiana. Tomara que ele converse ou ele chame para trabalhar junto, ou que no mínimo ele também possa conversar diretamente com o senhor. Eu agradeço imensamente sua presença aqui com a gente, renderia mais, como eu falei, né? Cada livro rende um episódio, porque são histórias que se mesclam, que se misturam com tudo isso aqui. Eu sei que tem histórias também de viagens, que é muito interessante essa Mas eu queria colocar para você duas coisas aqui interessantes. Sim. Bem rapidinho, para não tomar muito seu tempo. Não, imagina. Que é o seguinte, veja. A gente não faz só coisas assim, digamos, dentro da seriedade. Eu escrevi um livro chamado Roraima, Expressões Populares. Tudo que é bobagem que a gente fala no dia a dia, caboclo. Eu quero folhear. Eu coloquei aqui o significado disso. E esse aqui é um livro que você pode abrir em qualquer página. Tem algo. Em qualquer página que você abrir, você vai encontrar algo. Por exemplo, abrir aqui. Legal que só, né? Legal que só é nosso. Então. Isso é legal que só, hein? Aí o que é que isso aqui? Isso é muito agradável. Eu boto aqui o significado. Só de H. Só de H. Só de H. Tá falando isso só de H, que é agradável. Te manca, vai te lascar. Vai te lascar, é muito nosso isso. Vai te lascar. Então eu escrevi esse livro aqui, Expressões Populares, para divertir aqueles leitores que querem e tal. Eu vou dar isso aqui de presente para você. Esse vai ficar no café. Adorei. Expressões populares. E para Freitas. Os caras que se metem na política, eu escrevi aqui esse livro chamado Os Escolhidos na Política Roraimense. Todo mundo que foi eleito aqui tem o nome dele aqui dentro. Pode saber quando ele foi eleito, e não sei o que, papapá. Esse aqui é um livro novo. Mas esse aqui, você vai rir muito. Eu tenho porque certeza. Tem muita expressão que nós falamos no dia a dia, que às vezes as pessoas não sabem o que é, mas está aí escrito. Em Terra de Muro Baixo. Um lugar onde tudo é muito difícil. Gente, olha, é uma satisfação. Eu e o Dr. Emberê já conversamos algumas vezes, né, como jornalista, como um repórter, e não só, né, já
conversas informais, é sempre um aprendizado incrível. Eu tento trazer sempre o que há de melhor nesse sentido, até para você compreender essa região, esse pedaço da Amazônia que está aqui, ó, de forma estratégica, como a gente deixou muito claro aqui, bem no meio de tudo, e é onde tudo acontece, é onde tudo passa por aqui. Tem muito mais curiosidade que isso. Tomara que ele volte aqui com a gente em outros episódios e a gente possa falar sobre tudo isso. Mas feliz da sua colaboração com a sua história. Obrigada ali no pontinho da Dona Darcy, pela presença da Dona Darcy aqui com a gente, sua esposa. A gente fica muito feliz de receber os dois. E volte outras vezes. Até a próxima. Muito obrigado. Foi uma grande satisfação ser recebido aqui por você. Eu estou sempre à disposição para mostrar o que eu já vi, o que eu sei e tal, e o que eu proponho, né? O que eu proponho para a nossa Roraima. Uma das coisas, só para te concluir, o Monte Roraima. Que lindo. Monte Roraima só tem acesso pela Venezuela. É verdade. Na minha cabeça, do lado do Brasil, nós só temos 5% do Monte Roraima, né? E é a inclinação negativa. Tem ali um teleférico embaixo, sobe 2.880 metros e chega lá em cima. Imagina só, alguém que faça... E aqui embaixo, uma base hoteleira, tudo tocado pelos índios da região. É um ponto turístico inimaginável para cá. Isso tem muito no Japão, esses teleféricos bastante elevados assim. E então eu sonho um dia que a gente tem aqui no Monte... Escrevi até um livro aí sobre ideias do futuro, né? Que vai desenvolver o turismo de uma maneira surpreendente, porque ninguém vai acreditar. Você vai lá em Roraima, lá tem um teleférico que sobe 3.000 metros. Ah, isso é mentira, isso não existe. Chega aqui, vem, leva lá para o hotel, no outro dia, chega lá em cima. Cabeça fervilha aqui. Obrigada. Satisfação, viu? Felicidade. Encha de saúde sempre e essa energia se multiplique para todos nós. Obrigada. Obrigado. Necessário. Você é necessário. Até o próximo episódio.